Olá, este vídeo corresponde à avaliação Teoria do Texto Poético, ministrada pelos professores Abílio Pacheco e Alessandra Conde da Universidade Federal do Pará. O nosso grupo é composto por mim, Antônia Natalina, por Daiane Braga, Amanda Farias, Gerlaine do Socorro e Matheus Saraiva. Nós somos da turma de Letras 2019 do Campus Bragança, da Universidade Federal do Pará, e nós iremos fazer a análise e a leitura do poema Balada dos Mortos dos Campos de Concentração, do autor Vinícius de Moraes, com base em alguns textos, como o texto da Norma Goldenstein, que tem como título Versos, Sons, Ritmos, do Anatole Rosenfield, que é o teatro épico, e da Salete Cara, que é a poesia lírica. Bom, o nosso objetivo para esse trabalho é fazer a análise e interpretação do poema de Vinícius de Moraes, que é a Balada dos Mortos dos Campos de Concentração. E para alcançarmos essa interpretação do poema, nós utilizamos alguns critérios que a Goldenstein ela utiliza ao longo da sua obra, que ela usa, que ela apresenta. E quais são esses critérios? São os critérios da estrutura, é a estrutura do poema, onde ela trabalha, é a questão das análises lexical, sintática, semântica, e além disso, nós também fizemos a análise da questão do gênero, que é o do gênero épico, do gênero lírico e do gênero dramático, no qual Rosenfield ele trabalha, e também a questão do contexto da obra, do contexto do autor, para nós chegarmos a essa compreensão e na totalidade da interpretação do poema. E esses critérios, nós estabelecemos relações para alcançar essa tal interpretação. Olá, gente, eu sou Matheus Saraiva e farei agora a leitura do poema Balada dos Mortos dos Campos de Concentração de Vinícius de Moraes. Cadáveres de Nordhausen, Erlá, Belsen e Buchwald, ocos, flácidos cadáveres, como espantalhos largados na sementeira espectral dos ermos campos estéreis de Buchwald e Dachau. Cadáveres necrosados, amontoados no chão, esquálidos enlaçados em beijos estupefatos, como as setas siderados em presença da visão. Cadáveres putrefatos, os magros braços em cruz, em vossas faces hediondas, há sorrisos de Giocondas, e em vossos corpos a luz, que da treva cria a aurora. Cadáveres fluorescentes, desenraizados do pó, que emoção dá-me ao ver-vos. Em vossos êxtases sem nervos, em vossa prece tão só. Grandes góticos cadáveres, em doces mortos afônitos, quebrados a torniquete. Vossas louras manicuras arrancaram-vos as unhas no requinte de tortura da última toilette. A vós vos tiraram a casa, a vós vos tiraram o nome. Fostes marcados à brasa, depois vos mataram de fome. Vossa peles afrouxadas, sobre o esqueleto dão-me a impressão de éreis tambores. Os instrumentos do monstro, desfibrados à pancada. Ó mortos de percussão, cadáveres de Nordhausen, Erlá, Belsen e Buchwald. Vós sois o humus da terra, de onde a árvore do castigo dará madeira ao patíbulo, e de onde os frutos da paz tombarão no chão da guerra. Bom, gente, agora nós vamos analisar a estrutura do nosso poema, né? Vamos falar aqui da metrificação que ele nos apresenta. Bom, então, primeiramente, nós podemos analisar aqui e perceber que este poema do Vinícius de Moraes, ele é monostrófico, né? Ou seja, ele é composto de apenas uma estrofe, né? Mas que ao longo da leitura, quando nós vamos analisar o poema,
cautelosamente, nós podemos perceber que ele é formado por blocos, né? Mas como assim por blocos? Nós podemos perceber através da pontuação, né? Das pontuações que decorrem ao longo do poema. Por exemplo, nós podemos perceber aqui que o primeiro bloco ele vai do primeiro verso até o sétimo, né? Que nós podemos perceber a pontuação, né? O ponto em seguida aí do poema. Nesse slide aqui não dá para perceber a pontuação, mas no slide anterior, que eu fiz a leitura do poema integral, a leitura integral do poema, nós podemos perceber a pontuação, né? A pontuação de cada bloco. Então, o primeiro bloco vai do primeiro verso ao sétimo, o segundo vai do oitavo ao 13º, e assim por diante, de acordo com a pontuação, certo? Bom, então, os versos, a maioria dos versos do poema, eles são heptassílabos, né? E octassílabos, com exceção do 44º verso, que é hexassílabo, ok? Então, eu queria fazer um comentário aqui a respeito justamente desses versos heptassílabos, né, que são as redondilhas, que é uma característica do trovadorismo, né, uma característica da poesia trovadoresca. E é muito interessante porque aqui Vinícius de Moraes ele vem retratar sobre o Holocausto, né, que é um fato pós-Idade Média, e que no seu poema ele traz, ele resgata, né, essa tradição da poesia trovadoresca, que é a presença das redondilhas, muito forte aqui, né, presente no poema. E com relação aos outros, né, aos demais versos, que são octassílabos, né, também. Então é isso, o poema está estruturado dessa forma. A maioria dos versos existentes são heptassílabos, redondilhas, né, e octassílabos, com exceção do 44º verso, ok? E é isso, galera, com relação a essa questão. E aqui também nós poderíamos perceber a marcação em negrito das vogais tônicas, né, de cada sílaba, né, na sílaba, na verdade, nas sílabas poéticas. Através das divisões das sílabas poéticas nós podemos perceber aí elas, as sílabas tônicas, né, as vogais tônicas, em negrito, ok? Bom, gente, dando continuidade à explicação aqui sobre a estrutura do nosso poema, agora nós vamos ver as rimas presentes nele, né? Vamos começar aqui com as rimas internas e externas. Bom, as rimas internas elas estão demarcadas aqui com a cor lilás, certo? E as externas estão na cor vermelha, tá ok? Então, logo aqui no início nós vemos no primeiro verso a semelhança rítmica, né? Uma rima interna entre o primeiro e o segundo verso, nas finalizações das palavras Nordhausen e Belsen. Primeiro verso que diz assim: cadáveres de Nordhausen. E já o segundo, Erla, Belsen e Buchewald. Então aí nós notamos a semelhança rítmica na finalização da palavra lá do primeiro verso, do final, né, com a palavra que está no interior do segundo verso. Então aí nós temos um exemplo de rima interna, ok?
E ao longo do poema, ao decorrer do poema, nós podemos perceber, nós deixamos aí demarcadas todas as rimas internas presentes que estão apresentadas nas cores lilás, entendeu? Ok? E, bom, as rimas externas, aqui nós podemos perceber no terceiro verso e no quinto, ok? Que diz assim: ocos flácidos cadáveres, na sementeira espectral dos ermos campos estéreis, né? Então nós vemos aqui que, na verdade, a rima externa, que ela vai no final da palavra cadáveres, do terceiro verso, com o final da palavra estéreis, que está presente no sexto verso, correto? Isso. Então, nós temos a rima externa aí presente no final do terceiro verso e no final do sexto verso, perdão. Então, aqui nós demarcamos essas rimas externas, né, que estão presentes aí na cor vermelha. E vocês podem perceber aí ao longo do poema, não vou prolongar muito para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então agora nós vamos aqui nas rimas graves, esdrúxulas e agudas. Bom, aqui o nosso poema ele tem na composição, na verdade, as rimas graves que presentes aqui na rimas A, C e E, né? E na palavra estéreis ali nós temos essas rimas agudas representadas aqui ao longo do poema. E as rimas graves também, né? Que são ali formadas por palavras paroxítonas, né? Ao longo do nosso poema. E as rimas esdrúxulas, né? Nós temos aí cadáveres, né? Que a vogal tônica vem antepenúltima, né? Está na antepenúltima, na posição antepenúltima na divisão das sílabas poéticas aí do verso, na verdade, da palavra, né? Então, nós temos aí exemplos de rimas esdrúxulas presentes no nosso poema cadáveres e patíbulo. Patíbulo porque é uma palavra também proparoxítona e uma palavra esdrúxula. Então, ela cabe aí também nessa divisão de rimas esdrúxulas, né? Nessa classe de rimas esdrúxulas. Então, as rimas esdrúxulas são aquelas palavras que compõem, têm sua composição proparoxítonas, né? E temos aqui cadáveres e a palavra patíbulo, por ser uma proparoxítona também, e ser uma palavra esdrúxula. Então, agora nós vamos ver as rimas pobres e ricas no aspecto gramatical, né? Todos aqui sabemos com relação às rimas pobres, que são aquelas rimas que têm as semelhanças, né, no final das palavras, que são fáceis de se compreender, né, que possuem a semelhança rítmica entre as mesmas classes gramaticais, que como por exemplo nós temos a rima C, né? Vou puxar aqui cadáveres necrosados, esquálidos enlaçados. Então aí nós temos uma
semelhança, né, de adjetivos que compõem aí uma rima pobre. E as rimas ricas, né, no aspecto gramatical, que nós temos apenas as rimas A, B, H e I, né, que são aí semelhanças de diferentes classes gramaticais, né? E ao longo do poema nós podemos perceber aqui que isso, o que predomina no nosso poema são as rimas pobres, né? E então, galera, passando essa parte, nós vamos para as rimas pobres e ricas no aspecto fonético, né? Todas as rimas aqui, a maioria delas, são pobres no aspecto fonético, né? Por que pobre no aspecto fonético? Porque a maioria não tem aquela semelhança antes da vogal tônica, né? Ou seja, no nosso poema apenas a rima é que vai ser rica no aspecto fonético. Por quê? Aqui nas palavras estupefatos e putrefatos, perdão. Nós vemos aqui a semelhança da consoante F antes da vogal tônica A em ambas as palavras. Então, essa rima vai ser a única rima rica no aspecto fonético dentro do nosso poema, ok? Agora nós vamos para as rimas toantes e consoantes. Bom, as rimas toantes, como nós sabemos, são aquelas rimas que têm semelhanças apenas na vogal tônica, né? Ou seja, aqui nós temos os exemplos da rima B, H e O, ok? E as rimas consoantes, que são aquelas que têm semelhança tanto na vogal tônica quanto na consoante, né? Tanto na vogal quanto na consoante. Aqui tem marcadas aqui na C, E, F, enfim, todas essas outras aí, ok? O que mais aqui? Passando aqui para as rimas cruzadas, emparelhadas e interpoladas, que compõem aqui a estrutura do nosso poema também. E ao longo onde nós demarcamos aqui com X, vocês podem perceber, aonde possui os versos brancos, ok? Então, isso foi o que eu pude passar um pouco da explicação sobre a estrutura do nosso poema, a estrutura desse lindo poema, inclusive, do Vinícius de Moraes. E eu espero que vocês possam entender um pouco da minha explicação. Ok? Muito obrigado. Olá, meu nome é Gerlaine do Socorro dos Santos Silva. Eu sou aluna de letra da turma de 2019. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do poema de Vinícius de Moraes, intitulado Balada dos Mortos do Campo de Concentração. Bom, Vinícius de Moraes, ele produziu obras em período conturbado do século XX, e é possível encontrarmos em sua obra poética eventos que marcaram esse período. O poema Balada dos Mortos do Campo de Concentração, ele, em seus versos, ele mostra o horror sofrido pelos judeus na Alemanha nazista de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Esse poema, Balada dos Mortos, ele é encontrado no livro Poemas, Sonetos e Baladas, que foi publicado em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, onde já haviam morrido 6 milhões de judeus. Também no poema de Vinícius de Moraes,
podemos encontrar o gênero balada. A estrutura do poema não segue a forma fixa do gênero balada, conforme o título nos expõe. Vinícius ele deixa a fixidez original desse gênero e ele se utiliza do verso livre, ou seja, o poeta ele pega suas próprias possibilidades expressivas. Ele coloca nas linhas do poema o que ele está sentindo, o seu protesto enquanto político, porque na época que ele escreveu esse poema, ele estava em Nova York, ele tinha assumido um cargo político importante lá. Também podemos encontrar dentro do poema a melopeia. Eu vou ler 2 exemplos que enfatizam bem esse gênero dentro do poema. Exemplo número 1. Cadáveres de Nortenhausen, cadáveres necrosados, cadáveres putrefatos, cadáveres fluorescentes, cadáveres de Nortenhausen. Segundo exemplo, nós podemos ver aqui no slide. Avós vos tiraram a casa, avós vos tiraram o nome, fostes marcado a brasa, depois vos mataram de fome. Bom, a melopeia, ela tem a função de trazer a sonoridade, a musicalidade, as redondilhas para o poema. Então, essa sonoridade, essas redondilhas, elas produzem a função chorosa do poema. Então, ela deixa o poema mais expressivo, ela deixa o poema mais melancólico, podemos dizer assim, onde quando nós lemos o poema, nós nos emocionamos com os versos que nós encontramos ali. Essa é a função da melopeia dentro do poema, de Vinícius de Moraes. No caso, também nós encontramos a fonopeia. Ela é bem presente nesse poema de Vinícius de Moraes. A fonopeia ela tem a função de trazer a imagem à nossa mente do que nós estamos lendo. Por quê? Porque logo que nós começamos a ler o poema de Vinícius de Moraes, nós nos deparamos com aquelas cenas tristes dos horrores vividos por aquelas pessoas nos campos de concentração. E logo nós nos imaginamos ali. Nós temos a sensação de estarmos passando por o que aquelas pessoas passaram, de estarmos vendo, porque é tão forte a fonopeia também no texto, no poema de Vinícius de Moraes. Olá, eu sou Daiane Braga e vou identificar as seguintes figuras de linguagens presentes no nosso poema. No primeiro bloco, nós temos as seguintes figuras de linguagens, a símile e a metáfora. A símile ela se faz presente uma vez que ela vem trazendo uma comparação entre 2 termos, através da sua locução conjuntiva. No nosso caso, a locução conjuntiva é a palavra como, onde ele vem fazer referência aos cadáveres como espantalhos largados, nos remetendo a uma imagem de horror, uma imagem bizarra. Ele faz essa comparação óculos flácidos cadáveres como espantalho largado. Nós podemos perceber que há uma comparação aí. Além da símile, nós temos a metáfora, que ela faz uma comparação implícita dos campos de concentração, onde ele diz, na sementeira espectral dos ermos campos estéreis, e logo abaixo o nome dos campos de concentração. Nós percebemos que há essa comparação entre esses 2 termos. A seguir, no segundo bloco, nós temos a símile também como figura de linguagens, acompanhado da locução conjuntiva, a palavra como, onde ele fala como as setas sideradas. As setas é uma filosofia de vida em que a pessoa que busca aderir aquilo para si está à procura de uma vida espiritual mais elevada, renunciando tanto os prazeres carnais quanto os bens materiais, deixando tudo para trás. O eu lírico ele vem trazer essa comparação com os judeus, com os povos que sofreram, em que eles tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar seus empregos, tiveram que deixar sua identidade, deixando tudo para trás. Outra comparação, a ligação que ele faz é através da autoflagelação, em que os ascetas fazem como eles acreditam que seja a mortificação do corpo. Essa autoflagelação, ele faz essa comparação com as punições, com as torturas e com os maus tratos que ele sofreu durante a Segunda Guerra Mundial naqueles campos de concentração. Então, ele vem trazer essa comparação entre esses 2 termos,
entre o povo que sofreu e as setas, só que em situações diferentes. Tudo bem? No terceiro bloco, nós temos o oxímoro como figura de linguagem. É a ideia contraditória entre dois termos. Nós temos nos versos seguintes: em vossas faces hediondas, há sorrisos de giocondas. Hediondas é algo espantoso, algo horroroso, e giocondas é uma coisa alegre, sorridente, e nós podemos perceber que há essa contrariedade aí, algo contraditório. Como a pessoa estaria naqueles campos de concentração, sofrendo toda aquela agonia, todas aquelas punições, vendo um momento de horror, poderiam estar com um sorriso no rosto. Então há essa contradição, há essa quebra, há essa desconstrução entre esses dois termos. No quarto bloco, nós temos a antítese, que consiste na expressão de ideia contrária, onde podemos perceber que nos versos seguintes fala: em vossos êxtases sem nervos. Podemos perceber que êxtase é uma extrapolação de emoção. E logo em seguida vem o sem nervos, que nervos ele conduz uma parte do corpo pela outra. E nós vemos que há essa quebra, há essa desconstrução do primeiro termo pelo segundo, em vosso êxtase sem nervos. Há essa desconstrução aí. Então podemos perceber que há a antítese predominante nesse bloco. No quinto bloco, nós temos a ironia como figura de linguagem. Ele vem ironizando tudo o que aconteceu durante aquele período. No segundo verso ele fala: "Ah, doce mortos atônitos." Podemos perceber que não tem nada de doce em morte, nada de agradável, nada de bonito. Então ele vem trazer essa ironia. Além disso, ele vem trazendo também nos versos, no terceiro verso: "Vossas louras manicuras." Logo em seguida, ele fala em unhas. Logo depois, em toalete. Esses são aspectos que remetem à beleza, algo bonito, algo agradável, lindo. E não tinha nada de lindo lá nos campos de concentração, nada de bonito, nada de agradável. Lá era tudo obscuro, lá era tudo tristeza, tudo dor, agonia. Então ele traz essa ironia para dentro do poema também. No sexto bloco, nós temos a metáfora como figura de linguagem, onde ele vem fazendo essa comparação. No terceiro verso ele fala: fortes marcado a brasa. Quando a gente lê forte marcado a brasa, nos remete a um animal que foi marcado a brasa. E algo parecido acontecia quando aquele povo chegava nos campos de concentração. Eles tinham que ser marcados a brasa, eles eram marcados, deixavam um símbolo na sua pele, no seu corpo. Além dessa comparação de homem e animal, essa animalização entre o homem e o animal, nós podemos perceber que há uma comparação de instrumentos musicais com o ser humano, onde ele fala: a impressão que eres tambores. A impressão que eres tambores. Tambor é um instrumento musical em que a pessoa tem que bater para ter um som mais explícito. Então, para eles era um tambor que eles batiam, eles puniam, eles torturavam. Além dessa expressão, a impressão que eres tambores, nós também temos o instrumento do monstro, os instrumentos do monstro. Monstro eram os nazistas, eles eram instrumentos, eles eram batidos, eles eram torturados. Além dessa expressão, os instrumentos do monstro, nós temos também mortos de percussão. Percussão, nós podemos perceber que para eles é como se fosse música, aquela tortura, aquela agonia, aqueles ossos sendo quebrados, aquelas pessoas chorando, agonizando. Então, para aquelas pessoas que estavam torturando, para eles isso era música. Enquanto aquelas pessoas estavam tristes lá, chorando, eles não estavam ligando para o que eles estavam sentindo. No sétimo bloco, nós temos também a metáfora como figura de linguagens, fazendo uma comparação dos cadáveres. Vós sois o humus da terra. Humus é uma matéria orgânica para preparar o solo. Então quer dizer que aquelas pessoas, aqueles cadáveres que eram enterrados ali, era como se fosse uma matéria orgânica para preparar o solo para a chegada de novos cadáveres e assim sucessivamente. Então, nós podemos perceber que o nosso poema ele é recheado de figuras de linguagens, que a figura de linguagem ela não serve, além para ornamentar, para estruturar um poema, ela nos transmite uma maior expressividade, uma mensagem através de novos sentidos em que o autor vem trazendo para dentro do poema. Olá, sou a aluna Amanda Fares Tavares do curso de Letras Língua Portuguesa 2019. Irei falar sobre análise lexical, análise sintática e análise semântica.
do poema musicalizado Balada dos Mortos dos Campos de Concentração, do poetista Vinícius de Moraes. Um poema caracterizado por forte questão social. Análise lexical. É essencial o uso de escolhas gramaticais e lexicais que visam traçar um objetivo crítico para o leitor. O impacto de como o poetista escolhe as palavras para nos repassar com imagens acústicas tudo o que aconteceu, como o caso da escolha do título do poema, Balada dos Mortos dos Campos de Concentração. No título do poema, a gente tem uma base do que irá acontecer no decorrer dos 47 versos, sobre o que ocorreu, sobre o Holocausto, sobre o genocídio, sobre as tristes vítimas do nazismo, como a escolha de substantivos: cadáveres de Norhelse, Erla, Belse, Buchenwald, no primeiro e segundo verso. Ao ler, já nos remete diretamente às cidades da Alemanha e aos campos de concentração, onde ocorreu o Holocausto. No emprego dos verbos, verso 31 e verso 34. Avós vos tiraram a casa, depois vos mataram de fome. O emprego do verbo deixa explícito que foi um fato já ocorrido, que o poetista não está apenas narrando, que o Vinícius de Moraes, o autor, o eu lírico, não está apenas narrando o que está vendo, mas um fato que já ocorreu. O emprego de adjetivos, como ocos, flácidos, largados, estupefados, esquálitos, ascetas e siderados. A escolha dos adjetivos, trazendo características, nos mostram a ideia do poetista de nos repassar toda a inquietude, tudo que ocorreu. Análise sintática e análise semântica. A análise sintática refere-se à função e ligações de elementos presentes na oração. O eu lírico reproduz 5 vezes no decorrer do poema o adjetivo cadáveres, visando intensificar cenas de horror diante do acontecido. Adjetivo esse que, com complementações sintagmáticas, nos fazem imaginar cenas de completa comoção, como trechos dos versos: arrancaram-vos as unhas, avós vos tiraram a casa, depois vos mataram de fome. Uso de verbos, artigos substantivos, adjetivos e pronomes adverbiais para a sentença causar sentido e para nós, leitor, entender com mais facilidade. Análise semântica é o estudo de significado do vocabulário existente em uma língua, de como a significação de cada elemento presente no texto nos remete a conceitos. Inicialmente, o poema cita vítimas quando se refere a cadáveres, a cidade da Alemanha, onde ocorreu o Holocausto, e nomes de campo de concentração. O eu lírico descreve em versos com impactantes palavras todo acontecido, ao uso de figuras de linguagem que tem como objetivo conquistar a atenção do leitor. Bom, agora eu irei explicar sobre o gênero lírico. O que seria esse gênero lírico e onde é que ele está contido no poema de Vinícius de Moraes? Então, primeiramente, nós iremos entender o que seria esse gênero lírico. E para isso, nós tiramos um trecho da página 22 do texto de Anatol Rosenfeld, que ele afirma o seguinte: no poema lírico, uma voz central exprime o estado de alma e o traduz por meio de orações. Trata-se essencialmente da expressão de emoções e de disposições psíquicas, muitas vezes também de concepções, reflexões e visões enquanto intensamente vividas e experimentadas. A lírica tende a ser a plasmação imediata das vivências intensas de um eu no encontro com o mundo, sem que se interponham eventos distendidos no tempo. Então, a partir desse entendimento do que seria o lirismo, em que Anatol Rosenfeld ele afirma, então podemos afirmar que há sim a predominância do lirismo contido no poema de Vinícius de Moraes.
pois há uma voz que fala, há um eu que exprime as suas visões, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a partir da leitura do Vinícius de Moraes, do poema de Vinícius de Moraes, há sim essa visão de um eu que fala, de um eu que expõe algo. Então, esses sentimentos que Vinícius de Moraes, o eu lírico descreve, ele exprime. Nós analisamos, no decorrer da análise do poema, da leitura, nós observamos que esses sentimentos, ele pode ser correspondido do próprio Vinícius de Moraes. Nós criamos essa hipótese, nós não podemos dizer, é sim a visão de Vinícius, mas nós criamos essa hipótese que há a presença da a própria visão do próprio autor, que é o Vinícius de Moraes. Então, como nós chegamos nessa hipótese que seria a visão dele? Porque sempre há essa questão, né, dessa dúvida, será que é mesmo a própria visão do autor? Aqui é a visão do autor que foi colocada nesse texto, nesse poema. Então, no nosso caso aqui é um poema. Nós criamos isso de onde? Bom, porque nós analisamos o contexto da obra e do autor. Então, nós encontramos numa leitura de um PDF que ele dizia sobre essa questão da transição da primeira fase para a segunda fase. Ele diz em carta à irmã Leta, datada de 1937, ele diz assim: tenho mesmo a impressão que, se continuar a fazer poesia, ela deve ser contada de hoje em diante como expressão do meu ser nu diante da vida, agindo o mais humanamente possível nas questões vitais e o mais desumanamente possível nas questões do instinto. Então, esse trecho que nós colocamos aqui no slide é Vinícius de Moraes falando em carta à irmã Leta, nessa transição da fase 1 para a fase 2. Então, nessa fase 2, ele vem colocar a questão do social, a questão as questões sociais que vinham acontecendo, né? Principalmente de uma Segunda Guerra Mundial. Então, esse poema que ele escreveu, Balada dos Mortos dos Campos de Concentração, foi em 1946 e a guerra terminou em 1945. Então, a partir dali, ele não viveu exatamente Ele não viveu os problemas do Holocausto, mesmo que ele não era judeu. Ele não passou por esses sofrimentos, mas ele vivenciou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, ele viu ali de perto o que seria esse Holocausto, essas questões sociais que vinham ali acontecendo com esse povo, aquele sofrimento. Então, a partir dali da Segunda Guerra Mundial, foi como ele colocou na citação dele aqui. Em que a partir daquele momento, que seria a segunda fase, né, ele deixaria a primeira fase para passar para a segunda, ele ia colocar a expressão do ser, do meu ser. Então, o que seria essa expressão do meu ser? Essa questão do eu, né, onde ele ia colocar a questão, as suas visões. Então, foi isso que aconteceu no poema Balada dos Mortos dos Campos de Concentração, onde ele colocou as suas próprias visões. Ele colocou os seus sentimentos de repugnância contra aqueles vitimizadores, contra aquele povo que fazia todo aquele massacre com o povo, sobretudo o povo judeu, né? Então, por isso que essa questão do eu lírico, nós podemos criar essa hipótese que sim, não, acho que nem uma hipótese, né? Nós podemos afirmar que há a própria visão do próprio autor de Vinícius de Moraes, onde ele expõe essa fala dele, onde nós tiramos de um PDF. Então, algumas marcas, né, era preciso ser tirada do poema para marcar essa questão do eu. E logo aqui abaixo, nós colocamos um trecho, alguns versos do poema da Balada dos Mortos dos Campos de Concentração, em que o eu lírico diz: que emoção não dá mil verbos, sobre os esqueletos dão-me a impressão que eres tambores. Olha a questão aí nesses versos, é o verso 22 e o verso 37 e 38, se eu não me engano, 37 e 38, esses últimos abaixos. E sim, a presença de um eu, em que esse eu, ele é expresso através do pronome oblíquo me, onde ele fala dá-me, dão-me,
Então, a partir daí, há essa presença do eu, de um eu, onde ele vem expressar essa sua subjetividade. Então, aqui está essas marcas que nós tiramos de alguns versos do poema, que são esses expressos aí no slide. Bom, dando continuidade sobre gênero, além de haver a presença do lírico no poema de Vinícius de Moraes, há também a presença tanto do gênero épico como do gênero dramático. E antes de falarmos sobre esses traços estilísticos desses dois gêneros, nós eu irei ler esse trecho onde nós tiramos da página 18 do livro de Anatole Rosenfield, onde ele afirma que, no fundo, porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além dos traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços estilísticos mais típicos dos outros gêneros. No caso, é isso que acontece com o poema de Vinícius de Moraes. E qual é o gênero em questão? Aqui seria a lírica, né? O lirismo. Mas além de haver esse lírico, também há os traços estilísticos de outros gêneros, que no caso é o épico e do dramático. E como ele diz também em sua obra, logo no início, ele diz que toda obra ela não é totalmente pura, né? Então aqui há um exemplo disso, onde ela não é totalmente pura. Há sempre esse encontro de outras características, de outras particularidades de outros gêneros. Então, o que seria esses traços épicos e os quais seriam, né? Quais seriam esses traços encontrados no poema de Vinícius, no caso o épico? Bom, o eu lírico, ele deixa, né, o seu papel de eu lírico e assume o papel também de narrador. Então, por que de narrador? Porque a partir da leitura, ali quando você lê ou você analisa, há alguém ali informando, há alguém comunicando a quem lê. Então, ele descreve, ele narra os acontecimentos com aquele povo, sobretudo o povo judeu, né? Quando a gente fala sobre o Holocausto, vem logo em nossa mente o povo judeu. Então, ele descreve todo aquele horror, toda aquela atrocidade, enfim, aquele horror acontecido com aquele povo. Então, ele descreve, ele conta. Então, aí, olha a característica do épico, onde o eu lírico, ele assume esse papel de narrador. Além disso, outra característica do gênero épico é a questão do tempo verbal. O gênero épico, ao ler as obras narrativas, sempre está retomando, utilizando esses verbos no tempo passado. No passado, onde já aconteceu, os fatos já ocorreram, os acontecimentos já ocorreram. Então, nós tiramos aqui alguns exemplos aqui de alguns versos que nós colocamos aqui nesse quadradinho amarelo, onde está em negrito o tempo verbal no passado, onde ele fala: arrancaram-vos as unhas, a vós vos tiraram a casa, a vós vos tiraram o nome, depois vos mataram de fome. Olha aí, ó, arrancaram, tiraram, mataram. Algo que já aconteceu com esse povo, mesmo que ele escreveu em 1946. Então, ele está retomando algo que já aconteceu, ele está contando, ele está relatando. Enfim, ele está exprimindo ali também as suas emoções, né, como no caso do gênero lírico. Além de haver a presença os traços, as características do gênero épico, há também a característica do dramático. E nós colocamos aqui, onde nós mais encontramos, foi a catarse. Então, o que seria essa catarse do gênero, do aspecto, né, do dramático? Seria essa questão onde ela causa esse horror a quem lê. No caso, nós, quando lemos, não é uma leitura onde você diz, nossa, que leitura linda, né? Que leitura apaixonante. Não é algo bom. É algo ruim, onde ele coloca: vos mataram de fome, a vós vos tiraram a casa, a vós vos tiraram o nome, a casa, foram marcados a brasa. Então não é algo bacana de se ler, é uma atrocidade, algo ruim. Nós mesmos nos perguntamos: nossa, que coisa ruim, isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu. Então essa catarse, ela vem e ela traz essa questão ela causa essas emoções, esse horror.
Isso se faz muito presente no poema de Vinícius de Moraes. Então, foi esse aspecto que nós tiramos do dramático, onde é muito trabalhado na questão da tragédia, onde ele provoca essa ação no leitor, no ouvinte, enfim, mas aqui no nosso caso é no leitor. Então, o leitor, ao desenrolar dessa leitura, né, ele se horroriza, ele se afeta, ele experimenta dessas emoções, dessa sensação de horror, de repugnância a quem faz isso, e é isso. Para finalizar, acredito que a partir da nossa explicação, nós conseguimos chegar ao objetivo da apresentação, que foi a aprendizagem através da análise e da estrutura do poema. Através dos materiais fornecidos, como o da norma Gundenstein, acreditamos que abriu caminho para que nós chegássemos a uma interpretação, a uma análise mais adequada do que o poema nos queria transmitir. Tivemos conhecimento do que era uma análise da melopeia, tivemos conhecimento do que seria uma metrificação, além disso, análise semântica, sintática e assim por diante. Creemos que conseguimos atingir nosso objetivo através da leitura, da releitura, dos debates entre grupo e espero que vocês tenham gostado. Ademais, agora eu vou falar um pouco sobre as dificuldades que nós encontramos no decorrer do nosso trabalho. E uma delas foi o encontro, as reuniões virtualmente, que é algo totalmente novo para nós, que até então nós não tínhamos aderido, mas com a ajuda de todos nós conseguimos chegar a algo concreto, a uma concessão, atendendo às possibilidades de cada um. Além das reuniões virtualmente, nós também encontramos dificuldade, a dificuldade através de achar como fazer uma metrificação, como analisar a melopeia, como encontrar as figuras de linguagem, onde elas estavam encaixadas ali dentro do poema. E, por fim, a edição de vídeo. Nós encontramos dificuldade porque é uma ferramenta que até então nós não usávamos para apresentar trabalho, que agora é uma nova forma de apresentar o trabalho, mas com a ajuda de todos, com a colaboração de todos os integrantes, conseguimos chegar ao objetivo do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho foi feito com muito esforço e muita dedicação. Muito obrigada!